Irmãos, o tema da aula da nossa escola dominical de hoje está em 2 Crônicas, no capítulo 36, dos versículos 17 até o 23. Nós estamos falando que é preciso buscar a Deus especialmente com discernimento. Nós começamos a falar um pouco sobre o rei Zedequias, um dos últimos reis antes da queda para o cativeiro babilônico, e a palavra de Deus então nos diz assim nos últimos versículos do texto de 2 Crônicas, no capítulo 36, encerrando assim então o relato das crônicas. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, no qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, e os seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar por pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Esse era o decreto de Ciro, e esse foi o final, o desenlace, o cativeiro babilônico do povo de Deus. Nós já vimos que nos últimos reis de Judá, Deus chamou um rei que se chamava Zedequias, começou a reinar com 20 anos de idade e reinou 11 anos em Jerusalém. No entanto, ele fez o que era mal perante o Senhor e não se humilhou perante o Senhor, perante o profeta que ele tinha mandado, o profeta Jeremias, e ele também rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, com quem ele havia então feito uma aliança. E assim Deus endureceu o coração de Nabucodonosor e assim obstinou o coração dele e então ele acabou não buscando mais o Senhor. E os chefes, os sacerdotes também, e o povo, o pecado do povo, esses pecados aumentavam mais e mais, diz o verso 14 do capítulo 36. E o texto fala, segundo todas as abominações dos gentios. E como consequência o texto diz, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Então, o que ocorre é que o final do reinado de Zedequias, ele se dá
pela atitude ruim que ele tem diante do Senhor. E é por isso que Deus fez subir contra ele o rei dos caldeus, dos babilônios, Nabucodonosor. O que isso significa? Zedequias de fato falhou, nós mostramos isso. E como é possível alguém de fato falhar, e os líderes de Judá também falharam, o povo também falhou, e como consequência disso, Deus entregou o povo de Judá, o povo de Deus, no segundo cativeiro, cativeiro babilônico, no ano de 586. E o relato aqui, do verso 17, ao relato de que o Senhor fez subir aos caldeus e houve então matança. Matou jovens à espada na casa do santuário, não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos mais avançados em idade, todos os deu nas suas mãos. Deus também permitiu a destruição. No verso 19 diz que queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros, os palácios são queimados, todos os objetos, todos, a palavra todos é muito comum aqui, você pode ler esse finalzinho de Crônicas e você vai perceber essa palavra, todos foram levados, então os seus preciosos objetos foram então levados. Então parece que aquilo que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso de número 14, levou à consequência do que está no verso 19 a 22, né? 2 Crônicas 7, 14, diz que se o povo de Deus que estava na iminência de ser castigado não se arrependesse, Deus então mandaria então a assolação sobre eles. E o verso 14 diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No entanto, o verso 19 diz: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e se fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha presença, da minha terra, que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que passará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixara o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles este mal. Então parece que se o povo não se humilhasse, não orasse, não se arrependesse, em suma, não pedisse perdão a Deus pelos seus pecados, Deus então faria com que eles fossem assolados. E o que isso significa? Nos parece que a figura de Deus é um Deus bastante destruidor, é o Javé do Velho Testamento, um Deus mau, um Deus que deseja se divertir, como no panteão greco-romano, são deuses que se divertem com a sina dos pobres mortais. Será que Deus de fato é assim? Nós olhamos que aqui no verso 15 de 2 Crônicas 36, diz que o Senhor deu seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. E por que Deus estava mandando mensageiros como o profeta Jeremias naquela oportunidade? E o texto diz aqui no verso 15: porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Então veja que esse não é um Deus mau. Deus deseja que o pecado seja retirado da vida e do coração e que o povo sirva a Deus, que glorifique esse Deus. No entanto, Deus não pode suportar, a sua santidade não pode suportar o pecado no ajuntamento solene, na reunião
com o Senhor. Então esse distanciamento que se cria não é por causa de Deus. Deus não é o provocador do distanciamento, mas o próprio homem, quando de fato abandona este Deus. Então Deus não se diverte com esse povo, ao contrário, Deus então envia mensageiros. O verso 16 diz: eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então, nós podemos perceber que agora vai entrar a questão da disciplina. Veja que o povo de Deus era um povo que era muito amado por Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, versos 7 e 8, diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então veja que Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus bom. Deus então mandou profetas, ele se compadece do seu povo, da sua casa, mas o povo mesmo assim não busca a Deus. O que sucede disso é que Deus então pode permitir que até os seus justos sofram de uma maneira até atroz nessa oportunidade. Quando nós lembramos as palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, versos 11 e 12, né? Vá acompanhando aí na sua Bíblia, né? Você pode nos acompanhar nesses textos aqui. Mateus 5, 11 e 12, Jesus diz: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Isso significa que não eram só os maus, o rei mau, Zedequias e os seus irmãos, que eram maus também, a maioria deles, e somente um escapava. Então nós percebemos que Deus também permitiu que também outros profetas bons fossem perseguidos diante do Senhor naquela oportunidade. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 12, diz... Paulo conclui, já no final da sua vida: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então parece que o diabo ele está diante daqueles que dão testemunho da sua fé, aonde eles estão localizados. Ele vai tentar minar esses corações para que eles se afugentem do Senhor. Veja que mesmo os maus e os bons vão sofrer, então, possivelmente injustamente, aqueles bons, as transgressões. O próprio Jesus, Isaías diz que ele foi contado, Isaías 53, 12 e Lucas 23, 4, 13, 15, vão dizer que ele foi contado entre os transgressores. Então veja que o próprio Jesus, ele sendo bom, não havia dolo, não havia pecado algum, nele ele foi contado e foi morto na cruz e foi perseguido antes disso, né? Então nós podemos perceber que aqueles que querem viver piedosamente, diz Paulo, eles também serão perseguidos. Mas o povo de Deus lá de Judá, sob a Babilônia, recebeu uma medida disciplinar. Aqui, segundo Crônicas, no verso 16, né, capítulo 36, diz que esse povo, então, as pessoas zombavam, desprezavam a palavra de Deus, mofavam os seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve mais remédio algum. E o verso 21 diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor por intermédio de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. 70 anos
lá de Daniel, profetizado ali por Daniel. Então veja que o cronista ele nos ensina que é possível que o sofrimento do crente decorra do próprio pecado, não havendo arrependimento, mas também pode ser que não haja pecado e, por causa de alguns, todo o povo então venha a sofrer. Mas o que significa essa disciplina de Deus, né? O que significa? Quando lemos aqui em Hebreus, no capítulo 12, o autor aos Hebreus nos fala sobre essa disciplina. No verso 7, Deus fala que é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Então, veja que mesmo o povo no cativeiro, o povo deveria sentir ou sentir o próprio amor de Deus, e Deus então trata esses que estão sob disciplina como filhos. É para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos. Então, essa é a condição. Não somos bastardos, não somos aqueles que já estão no inferno porque pecamos, mas ao contrário, sempre que há arrependimento, sempre que o povo de Deus volta para Deus, Deus vai tratar o seu povo como filhos. E ele pergunta, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, 7 e 8. E o verso 11 nos diz, toda disciplina com efeito no momento parece ser motivo de não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então veja que, embora exista esta disciplina, Deus então vai executar o seu juízo sobre o povo de Deus, que ele já havia tanto falado. E lá no verso 21 ainda do capítulo 36 de 2 Crônicas, o texto diz até que a terra repouse, não é? Essa é a ideia que nós vamos perceber aqui. Todos os dias da desolação repousou, né? O sentido até que o povo de Deus estava sob disciplina como escravos ali na Babilônia. Que condição terrível, né? Escravos do pecado, escravos da Babilônia. Que triste é a sina daquele. Quando você olha aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, que estão na bebida, que estão ali inveteradas nos vícios, na pornografia, dentro das casas agora com essa pandemia. Quantas pessoas estão diante desses vícios e com o coração endurecidos, e a vida cada vez se torna mais árida, mais estéril. As pessoas não encontram alegria. Por que não estão encontrando alegria? Porque estão em pecado. Se tivessem confessado, não estariam aí sobre a disciplina do Senhor. Nos parece que, mesmo Deus sendo amoroso, mandando seus profetas, Deus agindo com misericórdia, nos parece que há um quebrar aí da aliança que Deus tinha feito então ali a Davi. Este rei Zedequias, rei de Judá, que daria o ligamento para os descendentes do qual viria o Cristo, o Messias, nos parece que a promessa feita nos deixa entender que há uma secção, há uma ruptura aqui da aliança que Deus havia feito. Na verdade, não, Deus levantou, lá no verso 22 desse capítulo 36 ainda, de 2 Crônicas, diz que, porém, no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, os persas e medas que fizeram aliança e agora subjugaram então a Babilônia, que havia se enfraquecido, né? Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias,
Olha o que o texto diz: despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Ele faz um édito, então ele manda para toda a terra. Então veja, Deus vai levantar Ciro não como um profeta seu, não é? Mas como um sinal. Deus desperta a Ciro, desperta o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então é interessante essa questão. Isso nos lembra a questão: será que Deus continuaria sendo fiel à aliança que ele havia prometido a Davi, como nós já estudamos em 1 Crônicas, no capítulo 17, 1 Crônicas 17, de 10 a 14. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias, ele está dizendo a Davi, não é? Quando os teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, se referindo agora a Cristo, que será dos teus filhos, estabelecerei o seu reino, e esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. Então essa é a promessa messiânica. Embora Ciro não seja um profeta, mas ele age como um sinal de Deus no meio daquela geração, e Deus levanta, quando os seus servos não testemunham, não agem corretamente, Deus levanta os seus servos. Jeremias já tinha falado, os 70 anos estavam em curso, se cumprindo, e Deus então vai agora executar a sua vontade. Deus então, na verdade, mantém o seu compromisso e vai dar continuidade depois desses 70 anos que vão se cumprir. Talvez algumas pessoas perguntam: como é que é a igreja? Será que a igreja é diferente, então, deste povo? Se nós lermos aqui em João, no capítulo 15, no verso 5, Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Abra aí na sua Bíblia esse texto, muito importante. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então essa é uma ideia tola, aquelas pessoas que pensam que podem fazer tudo sem levar em conta a Deus e o seu plano glorioso. Então é importante nós percebermos que Deus precisamos levar em conta esse Deus. E ainda que, como diz o salmista Davi no Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo o povo agora, diante da disciplina do Senhor, e diante do cativeiro, o povo que agora está sentindo o peso da mão de Deus, agora é o povo que agora vai perceber que Deus vai estar levantando uma nova geração, aqueles que são os remanescentes fiéis. Aqui em Efésios, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, Paulo diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Veja que a igreja pertence a Cristo, seja da velha aliança, da nova aliança, a igreja como
na velha aliança ainda como anunciadora do Messias que haveria de vir, a igreja que agora anuncia o Messias que já veio. Então a igreja pode agora então pensar, bom, Jesus está demorando para voltar, o mundo está muito ruim, nós estamos aí no mundo em catástrofe, vemos aí cenas de guerra, de horror, vemos aí cenas terríveis na política, dos políticos também, corrupção para todos os lados, então percebemos que não há uma solução. Mas veja o que Jesus fala, Mateus 16, no verso de número 18, Jesus diz que a Pedro, né, e fala também profeticamente à sua igreja, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não é? Pedro havia respondido muito bem, e o testemunho de Pedro e a confissão de Pedro foi algo que deu valor àquilo que Cristo haveria de falar. Pedro era aquele que abriria a porta do evangelho para os gentios quando Cornélio foi então evangelizado. Paulo é de fato após gentios, mas Pedro é aquele que abre. Esse texto está se referindo exatamente a isto. Mas veja a promessa de Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Quando nós lemos a natureza da igreja e lemos a nossa doutrina na Confissão de Fé de Westminster de 1648, da qual a Igreja Presbiteriana subscreve já há muitos anos, lá no capítulo de número 25, no item 5, diz: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. E olha o que ele diz: não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Veja que os nossos pais da antiguidade, na história recente, já nos mostraram que as igrejas são mais ou menos puras, e as igrejas estão misturadas com o erro muitas vezes, não é? Mas até que Jesus contou várias parábolas sobre isso, até que o reino de Deus venha e se manifeste completamente, o trigo e o joio vão nascer juntos. Mas tomemos cuidado com aquelas soluções ministeriais que tentam abrandar a força do juízo de Deus, a força do pecado, a força então da disciplina do Senhor. A igreja nada mais é do que a comunidade dos pecadores salvos pela graça, e isso se aplica até a esses líderes, de modo que na igreja não há espaço para celebridades, porque a glória é do Senhor. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 30, e no 31 ele diz: aquele que se glorie no Senhor. Se você quer ter alguma glória, se você quer ser alguém alegre, abençoado por Deus, alguém que Deus esteja trazendo todo o discernimento, discerna isso. Perceba que a glória pertence a Deus. Se humilhe diante de Deus e busque ao Senhor em todos os seus dias. Os primeiros cristãos puderam ver Jesus, puderam ouvi-lo, puderam tocá-lo, né? Os evangelistas, especialmente João, nas suas epístolas, ele fala sobre isso. Ele diz: nós fomos testemunhas oculares. Atualmente nós podemos nos unir àqueles que oram e dizem Maranata, como está lá em 1 Coríntios 16, 22, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Finalizando, os leitores de 1º e 2º Crônicas, que estavam voltando agora de 70 anos do cativeiro babilônico primeiro, depois persa, medo-persa, então eles tinham que saber que eles eram completamente depravados e Deus era unicamente responsável pela nossa salvação. E os remanescentes fiéis são aqueles que unicamente buscam ao Senhor. O que nós precisamos perceber? Primeiro, Jeremias, no capítulo 8, no verso 7, diz que até a cegonha no céu conhece as suas estações. Então perceba isso é discernimento.
Até a cegonha no céu conhece as suas estações. Elas vão revoar no tempo preciso para uma outra localidade, seja de seca, seja de frio, elas conhecem as estações. A rola é andorinha e o grou observa o tempo da sua ribação, o tempo que as aves vão peregrinar. Mas olha o que diz o profeta Jeremias: mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Será que seria isso aplicável nos dias de hoje? Seria que aplicável à igreja do Senhor? Será que as palavras de Jesus em Mateus 24, no princípio das dores, Mateus 25, onde há o juízo do Senhor, a separação dos bodes, das ovelhas, os da direita, os da esquerda, será que Deus não está alertando o seu povo com isso, para que busque unicamente a Deus, tenha discernimento para buscar unicamente a Deus? Última lição com o rei Zedequias, que não teve a visão do que Deus faria, não teve discernimento, não soube o que Deus estava fazendo. Ele despreza o profeta Jeremias e os oráculos de Deus daquela oportunidade, porque ele não buscou a Deus com zelo. Então isso significa que nós temos que buscar a Deus com zelo e com discernimento, como Zedequias não teve. Então agradeça a compaixão de Deus, que é demonstrada pelo chamado de Deus ao arrependimento. Deus o chama a si, e Deus quer que nós estejamos voltando ao seu nome. Então não rejeite as ofertas da reconciliação de Deus, que Deus faz com o seu povo. Se nós lemos aqui no profeta, o profeta Oséias, no capítulo 11, para nós encerrarmos aqui, versos de 1 a 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu os ensinei a andar a Efraim. Efraim como povo de Deus, né? Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram, não discerniram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Veja, Deus é totalmente misericórdia, mas o povo de Deus foi totalmente rebeldia. Então, busca Deus com discernimento. Se você está em pecado, humilhe-se diante de Deus. Se você já está firme na fé, mantenha a sua fé, continue mantendo isso, continue mantendo a leitura da palavra, a vida de oração, a vida de busca do Senhor. Esteja buscando a Deus, porque se isso não acontece, Deus pode trazer a disciplina sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe e essas lições preciosas que estudamos sobre como buscar a Deus, né? Buscar a Deus em tempos difíceis, como nós estamos vivendo, tempos de enfermidades, tempos de doença, tempo de desemprego, de muitos estão tendo seu rendimento diminuído, outros já foram mandados embora, outros o serão, outros terão dificuldades certamente, outros terão perseguidos por causa do nome de Jesus, porque são crentes, por causa da teologia que abraçaram, mas seja fiel a Deus, busque a Deus com discernimento, que o Senhor nos ajude e possa em Jesus nos abençoar para isso. Talvez você diga, eu não consigo fazer isso, mas confie em Cristo, entregue o seu coração a Jesus. Você pode sim, e você pode de fato ser um servo, uma serva de Deus nesses tempos difíceis. Que Jesus o abençoe e esteja no seu coração, na sua vida. Amém.